Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Mecânica Geral Estática, momento em 3D. Ok. Encontre o momento da força F em relação ao ponto P. Então aqui temos. Primeiro, a força F atua de A para B, F 18 newtons. Eu quero achar o momento dessa força em relação ao ponto P. Então, inicialmente temos que encontrar os pontos. Qual que é o valor do ponto A, ponto B e ponto P em 3D? Muito bem. Em relação ao ponto A, em relação ao ponto X, ao eixo X, o ponto A vale 5,5 no sentido positivo. Em relação ao eixo Y, ponto A vale menos 2,5. O sentido positivo do Y é este. E o ponto A está indo 2,5 depois do positivo. Em relação ao ponto Z, o ponto A vale menos 3 metros. Ok. Ponto B. Em relação ao X, o ponto B vale 7 metros positivos. Em relação ao Y, o ponto B vale 4 metros negativo. Em relação ao Z, vale 3 metros. Muito bem. E o ponto zero, ele está sobre esse plano aqui, então em relação ao X, ele vale 0. Em relação ao Y, 5,5. Em relação ao Z, 7. Ok? Encontramos os pontos A, B e P. Ok. Então, quero achar agora o vetor AB. Vetor que AB. Então, se é o vetor AB, vai ser B menos A. Então, no I vai ser 7 menos 5,5. No J, menos 4, menos 2,5. E no K, 3 menos 3. Ok. AB vale 1,5I menos 1,5J mais 6K. Significa dizer que para eu ir de A até B, eu ando 1,5I, eu ando 1,5 no sentido positivo do X. Então, meu X valia 5,5 e foi para 7. Então, andei 1,5 no sentido positivo. No J, que é o Y, eu estava no menos 2,5 e fui para o menos 4, eu andei menos 1,5. E no Z, que é o K, eu estava menos 3 metros e fui parar no mais 3. Então andei mais 6, andei 6 no sentido positivo. Ok. Então acabamos de encontrar o vetor AB. Ok. Então, quanto vale a medida desse vetor? Quanto que vale se eu colocar uma trena ali, uma régua, qualquer coisa, e medir de A para B, quanto que vai ser? Vai ser I ao quadrado mais J ao quadrado mais K ao quadrado e vou tirar a raiz. Então a medida AB é I ao quadrado 1,5 ao quadrado mais J ao quadrado, J é menos 1,5 ao quadrado, mais K ao quadrado, K é 6. AB, raiz de AB deu 40,5, então o AB deu 6,364. Ok. Se eu quiser achar o unitário AB, eu vou pegar o vetor AB e dividir pela medida AB. Então, o unitário AB vai ser 1,5I dividido por 6,364. 0,2357I. Menos 1,5J dividido por 6, 364. Menos 0,2357J. E 6 dividido por 6,36, 40. 0,9428K. Muito bem. Eu quero saber, eu sei que a força escalar vale 18 newtons. A força B escalar vale 18 newtons. Quanto vale essa força vetorial? Então, se eu quero achar a força vetorial, eu vou pegar o unitário de onde a força está sendo aplicada
e multiplicar pelo valor escalar da força. Então 18 vezes 23,57I vezes menos 23,57J mais 0,9428K. Então a força vai ser 4,2426I menos 4,2426J mais 16,9704K. Para eu achar o momento, eu tenho duas maneiras de calcular o momento e vou achar o mesmo resultado. O ponto é esse, eu quero achar o momento em relação a esse ponto. Então, posso calcular o momento de P para A ou de P para B, uma das duas extremidades que eu tenho a medida. Então, vou calcular de P para A. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a medida de P para A. P para A vai ser A menos P. A menos P, 5,5 menos 0, I, menos 2,5 menos 5,5J, menos 3 menos 7K. Então, vai dar 5,5I positivo, menos 8J, menos 10K metros. Como eu consigo enxergar esse deslocamento PA? Então, se eu sair do ponto P e atingir o ponto A, o ponto P estava na altura 0, subiu 5,5. Então, é 5,5 no sentido positivo do X. Em relação ao Y, ele valia 5,5 e ele foi para o menos 2,5. Então, ele retornou 5,5 mais 2,5, ele retornou 8. Em relação ao Z, ele retornou 7 mais 3, 10. Então, isso que esse resultado significa. Significa dizer que quando eu fui de P para A, no sentido X, eu movia 5,5 no sentido positivo. No Y, menos 8, ou obviamente 8 no sentido negativo. E no K, no Z, 10 também no sentido negativo. Achar o momento vai ser IJK, IJ, a medida que eu acabei de encontrar, pelo vetor força. Então, multiplica e subtrai por essa multiplicação. Então vai ser I vezes menos 8 vezes 16, 97,04, mais J vezes menos 10 vezes 4,2426, mais K vezes 5,5 vezes menos 4,2426, menos 4,2426 vezes menos 8 vezes K, menos 4,2426 vezes menos 10 vezes I, menos 16,9704 vezes 5,5J. Então aqui está a conta que eu acabei de fazer. Ok? Nesse sentido é positivo I menos 8,16, I menos 8,16, J menos 10, 4,24, J menos 10, 4,24, K 5,5 menos 4,24. Ok. No outro sentido vai ser a mesma coisa, porém com sinal negativo. Então, menos esse vezes esse vezes esse. E assim sucessivamente. Então, obtive que o momento é menos 178,1892I, menos 135,7632J, mais 10,6065K newtons vezes metros. Ok? Então, para organizar melhor nossa metodologia de estudo no canal,
Em cima do ícone para se inscrever no canal tem o índice do canal. O ícone que leva ao índice do canal. Vai ser muito mais fácil localizar o tema que você procura, o tópico que você procura, ok? Colabore, curta, compartilhe o Pirando Amigo, curta o Pirando Amigo, ok? Muito obrigado pela atenção. Pirando Amigo é um oferecimento de Canil com Isabela. Criamos o seu melhor amigo, Pug e Boxer. www.canilcoisabela.com. Muito obrigado.